Hoje a gente vai dar uma olhada numa correspondência bem infernal. Para ser mais exato, a última e venenosa carta de um demônio sênior, o Fitafuso, para o seu sobrinho e aprendiz, o Vermibile. E olha, isso aqui não é uma carta de recomendação não. É, na verdade, uma sentença. Chega a dar um arrepio, né? Essa única frase, ela resume toda a filosofia do inferno. Aqui não se trata de afeto, de carinho, é sobre poder, sobre domínio. E no fim das contas, sobre quem vai devorar quem. Então vamos começar a dissecar essa tal carta de amor do inferno. Para entender de verdade o que está acontecendo aqui, a gente precisa primeiro jogar fora a nossa definição humana de amor. Só que não é uma troca de afeto de jeito nenhum. É uma fatura, uma cobrança por uma alma que conseguiu escapar. Então, o que seria esse tal de amor demoníaco? É puro apetite. Pensa assim, o Fitafuso ama o sobrinho dele do mesmo jeito que uma aranha ama a mosca que caiu na teia. É um desejo de absorver, de consumir, de possuir. É bom guardar essa ideia porque ela é a chave para decifrar todo o resto que vem por aí. Agora, vamos para o evento principal, a morte do paciente, o humano. Esse é o momento crucial em que a alma escapa. Mas o que é fascinante mesmo é como esse único instante é visto de duas realidades que são totalmente opostas. Olha só esse contraste. Para o inferno, é uma derrota catastrófica. Um uivo de intensa fome ecoa porque, bem, a refeição deles escapou. Mas e para o humano? É libertação pura. É o fim de um pesadelo. Duas perspectivas, um único momento, e uma distância de universos entre elas. E escuta só como o próprio Fitafuso, no meio da sua fúria, descreve o alívio do humano. É como se ele estivesse se livrando de um traje imundo. A ironia aqui é deliciosa, não é? Na tentativa de mostrar toda a sua frustração, ele acaba pintando, sem querer, a imagem mais bonita da liberdade. E aqui está o ponto central da frustração do diabo. Todas as armas dele, a guerra, o medo, a dor, tudo isso se tornou completamente inútil. Num piscar de olhos, todo o arsenal do inferno foi reduzido à insignificância, como um sonho ruim que a gente esquece ao acordar. Mas enquanto o inferno estava lá, se lamentando pela perda, o que o humano estava sentindo? É aqui que a história dá uma virada surpreendente. Não foi um momento de choque, nem de surpresa, foi um momento de profundo reconhecimento. O inferno achava que o humano ia ficar chocado, talvez até aterrorizado ao encontrar os seres celestiais, mas o cálculo foi completamente errado. Não foi um encontro com estranhos, foi uma reunião de velhos amigos. Não foi chegar a um lugar desconhecido, foi finalmente voltar para casa. E aí vem a grande revelação. O humano não pergunta quem são vocês. Ele diz, então eram vocês o tempo todo. Imagina isso, uma vida inteira de sussurros, de sentimentos que não se explicavam e de repente tudo se encaixa perfeitamente. A chegada ao céu não é uma descoberta, é uma recordação. Aquela sensação de ter amigos invisíveis na infância era real. Aquela música que parecia tocar nos momentos de mais pura alegria também era real. A pessoa nunca esteve sozinha. Ela só tinha se esquecido de quem estava com ela. O que nos leva a uma pergunta fundamental. Como é que o inferno errou tão feio? Como é que esses seres, supostamente tão astutos, foram completamente tapeados? Chegou a hora de explorar o grande ponto cego do diabo. A pergunta é simples, mas vai fundo, porque eles simplesmente não entendem. O que impede essa gente de ver o quadro completo? Bom, existem algumas razões cruciais para isso. Primeiro, eles não conseguem nem conceber a ideia de que o sofrimento possa ter um propósito, que possa levar a algo bom. Para eles, sofrimento é só uma ferramenta de tortura e ponto. Aquele realismo cínico deles os deixa cegos para qualquer coisa que não seja poder e ganho material. Basicamente, é como se eles estivessem jogando um xadrez cósmico, mas só entendessem as regras do jogo de damas. E a ironia suprema, o próprio Fitafuso admite isso. Ele reclama do fracasso do nosso departamento de inteligência. Ele chega tão perto de entender, mas ao mesmo tempo está tão longe. Ele não percebe que o problema não é a falta de informações, é que a visão de mundo dele inteira é fundamentalmente falha. É como procurar a resposta num livro escrito numa língua que ele nunca vai conseguir ler. E tudo isso nos leva ao ato final, a chegada da fatura. O que acontece num sistema que é todo baseado em consumo, quando a refeição simplesmente escapa? É aqui que a lógica do inferno se fecha, de um jeito terrível.
A fome do fitafuso, frustrada pela fuga do humano, não some do nada. Ela precisa ser saciada. E qual é o prato mais próximo no menu? O seu sobrinho fracassado vermepile. O mal, quando não tem algo bom para devorar, sempre acaba devorando a si mesmo. E aí, a assinatura final. Cada vez mais ávida e afetuosamente. É o golpe de mestre. Essas duas palavras, juntas, são o resumo perfeito daquele amor que a gente falou lá no começo. Um afeto que não dá para distinguir de um apetite voraz. O que nos deixa com esta pergunta assustadora para refletir? O que acontece quando o mal fica sem vítimas? A carta de Fitafuso nos dá a resposta. O mal não consegue criar, ele só consegue consumir. E quando ele fica sem nada de fora para se alimentar, ele inevitavelmente se volta para dentro e começa a devorar a si mesmo. Uma reflexão final sobre a natureza autodestrutiva do mal.